estamos na nossa videoaula aqui na quarta-feira, no dia 17, e o objetivo dela é uma retrospectiva daquilo que a gente vem fazendo, né? Isso é muito importante. Tudo bem, então, gente? Então, tá. Então, eu vou indo para os slides. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui com a Gisele e eu vi que tem mais alguns alunos que vão poder estar entrando e a aula será gravada, né? Então, boa tarde a todos. Vamos começando, então. Então, agora a minha imagem vai desaparecer um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela, né? E aí, então, vai dando para a gente ver tudo que a gente precisa colocar aí para vocês. Parabéns a todos que estão fazendo suas atividades, né? Isso é muito importante. Então, vamos começando a videoaula e eu vou pegar os slides. Vocês terão esses slides para vocês, né? Aí, logo em breve, no e-mail pessoal, e também será enviado para o Fórum de Colaboração e Apoio. Bom, pessoal, aqui uma saudação de entrada. A gente vai pegar precisamente a agenda 7, 7.1 e 8, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um breve lembrete sobre aqueles casos de condições especiais de estudo e guarda religiosa que o prazo foi até hoje. Aqui aquelas recomendações para os estudos que eles estão sempre presentes nos slides, né? Organizar local, estudar sozinho, fazer um cronograma, revisar a matéria, escreva à mão, afaste as interferências, leia, releia e pratique. Atenção, pessoal, vocês têm um material todo elaborado para fazer as atividades. Então, tem a sala de aula, onde tem os links que vocês têm que visitar para poder fazer a atividade, não é mesmo? Estou ingressando no slide de número 4, onde a gente falou sobre o período de recuperação, que foi das agendas de 1 a 5, e também, pessoal, a questão da... Essas agendas, elas não abrem mais. Então, o que a gente colocou, né? Prontamente que faça, então, os registros das atividades no seu dispositivo eletrônico. Mais uma vez, a professora Lídia pede que recomendemos, sempre reforçando, esse cronograma de agendas, com todos os prazos de todas as agendas. Nós já passamos aqui, agora vem um novo período, que é para as agendas de 6 a 9. Porém, nós não recomendamos de forma alguma que deixe para lá. Dando o João Vitor, ele está dizendo que ele foi para a Agenda 8 e teve um probleminha. Ele passou agora, mas com muita calma, a gente teve alguns problemas aí de sistema, né? A gente falou da Agenda 7, 7.1. A 7 é a escrituração contábil, e a gente tinha, então, o fichário e o debate normal. Então, na agenda, deixa eu ver, a 7 está aqui, ó. Então, tinha um texto e vocês tinham que responder essas questões, né? Com base nas informações que tinha no quadro da aula, né? Para vocês, então, assimilar bem o conceito de contas patrimoniais, contas de resultados, e com base nos fatos descritos no texto. Então, vocês tinham que identificar acontecimento que corresponde a contas patrimoniais e aquelas de resultado. De um sentido geral, todos estão colocando de forma adequada, só alguns lembretes, pessoal, para que não esqueça, ele é um tipo de um relatório,
coloque o título, ok? Bastante atenção com as pesquisas feitas em chats, os cuidados com tudo isso e verificando o material que nós temos de sala de aula, certinho? Então, seria isso. A questão 2 volta com o balanço patrimonial. Atenção, pessoal. Módulo 1, Agenda 12, Orçamento Financeiro 1, tem um repertório imenso de orientações que ajuda muito. Ele mostra um balanço patrimonial lá e ele vai também em consonância com a Agenda 7. Então, veja isso, aproveite desse material que tem, porque vai ajudar muito no entendimento aí, né? Aqui a questão 2, ele fala assim, deixa eu ver. O João Vitor está aqui? Deixa eu ver, deixa eu falar com ele. João Vitor está dizendo, João Vitor, gestão, reduzindo o Zoom também não deu certo. Deixa eu só falar com ele. Perguntar se ele consegue entrar na reunião. Vamos ver se ele consegue. Bom, então veja lá, gente. Na questão 2, considerando que o balanço patrimonial representa a situação do patrimônio da empresa em determinado momento, lembra que ele colocou a foto, né? Descreva a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, direto no material da aula tem, desculpa. Então, daria para ver o que apresenta as contas do ativo. O ativo tem a natureza das contas devedoras, e o passivo, a origem, onde se fala que é conta credora. E aí começa, então, o quê? O lançamento das contas e a presença desses valores que leva em consideração, pessoal, não o senso comum. A contabilidade não trabalha com o senso comum, então muitas vezes ocorre muitas vezes a interpretação de tudo isso atrapalha um pouco, mas nada de complicado e tão difícil, é preciso estudar, você começa a perceber. Sei que já tiveram no módulo 1 e passaram pelo aí, Agenda 12, orçamento financeiro. Por isso que na programação a gente reforçou sobre isso, certinho? Bom, então aí ele falou, na questão 3, considerando que a demonstração de resultado de exercício, DRE, mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo, olha isso, gente, a importância do DRE, né? Mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período, explique a diferença entre receitas e despesas. Então, envolve uma pesquisa, né, muito importante para ser feita lá na sala de aula e verificar que tudo isso que está sendo pedido aqui você tem lá para pesquisar. Tem ainda a proposta, né, ou o caminho de procurar uma pesquisa interna. Mas, por favor, pessoal, verifique o material que a gente tem à disposição, que ajuda muito, né? Então, veja isso. São 3 questões que tinha no fichário. Para o debate, pessoal, a gente tinha, então, olha aqui as recomendações, ó. Bom, a gente estuda a minha saudação a vocês, né? Nessa semana você vai conhecer mais detalhadamente elementos da estruturação contábil, como as contas e o plano de contas da organização, além de 2 elementos muito importantes para a contabilidade. Qual seria? O débito e o crédito, certinho? Então, a gente, olha lá, volte aos estudos no módulo 1, Agenda 12, Orçamento Financeiro e Balanço Patrimonial, resultado do exercício, DRE, natureza das contas. Reveja os conceitos e aplicações, vídeo
de aula do professor Vidal. Já estão destacados, ele veio depois, logo abaixo, que a gente colocou, ou lá no texto, né? Bom, isso eu falei com vocês no slide de número 6, que era a programação da aula, certinho? Então, lá estão todos os vídeos que tem chamando a atenção do professor Vidal, que ajuda a esclarecer o balanço patrimonial, ativo circulante, não circulante, né? Passivo, passivo circulante, não circulante, e também a questão do capital social, né? E tudo que compõe o balanço patrimonial. Então, lá tem todas essas informações, né? Isso é muito importante. Eu acho que tem alguém querendo entrar, gente. Vamos ver, deixa eu dar uma olhadinha. Só um Já minutinho. coloquei, professor. Muito obrigada, José. Ai, professora. Bom. Eu me divirto tanto, professora, nessas reuniões que a senhora não tem ideia. Deixa eu só saudar aqui. Oi, Carlos, boa tarde. Tudo bem, Carlos? Tudo bom? Tem a Josilene, boa tarde, como vai? Tudo bem? A gente está aí passando os slides, né, da nossa aula virtual e vocês vão recebê-lo depois. Então, a gente estava falando aí sobre o slide 6, que seria uma entrada para a agenda 7, ela é escrituração contábil, ela é continuidade da agenda 6, mas há uma necessidade de ir um pouco aqui no módulo 1, do módulo 1, agenda 12, que vocês já passaram por ele, porque vai falar muito sobre isso e é importante rever esses conceitos, certinho? A gente falou das questões que tem no fichário, né? Porque essa agenda 7, ela vence no dia 22, que é a semana que vem, né? No debate, pessoal, foi pedido para vocês, né? Uma aí para a gente conversar. Olha, está muito bom o debate, só que está tendo algum probleminha lá com o debate, né? No sistema, né? Então, tudo isso tem a ver, né, com a elaboração das atividades, mas fiquem atentos que tudo isso está sendo acompanhado pela coordenação, os feedbacks que vocês nos dão, a gente conversa, manda para lá, e a gente está sempre acompanhando, né? Então, é isso. O que tinha ou tem lá para vocês conversar, né? Aí na agenda 7 no debate. Como você acredita que o método das partidas dobradas podem contribuir para o controle financeiro de uma pequena empresa no seu dia a dia? Então, vocês, baseado nos estudos, vão oferecer argumentos para dar essa resposta para a questão 1, para a questão 1. A 2, quais dificuldades práticas um técnico em administração poderia encontrar ao aplicá-lo? A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Por quê, gente? Exige conhecimento, exige prática, não só prática dos conceitos, mas aplicação, certo? Aí, quais programas que pode ser usado? Que tem um programa da contabilidade. Então, quais que podem serem usados? Então, tudo isso pode ser abordado, certinho? Então, isso é muito importante aí para a gente, né? Agora, pessoal,
A segunda, né, a gente já falou, né? E ele continua. Pense em situações reais como vendas a prazo, atenção com isso, pagamentos de fornecedores e controle de caixa. Então, isso demanda uma pesquisa. Como vocês se sentiriam em situações reais, né, para responder essas questões? E um lembrete bastante presente, importante, que o debate é uma ferramenta de compartilhamento de saberes e experiências que visa o aprendizado de forma colaborativa e conjunta. E, para isso, você deve realizar sua postagem, fazer no mínimo 2 comentários sobre a postagem dos demais colegas. Atenção, pessoal. Veja, procure participar não só num dia, em dias diferentes, porque você pode ver outros colegas falando. É claro que não vai postar em todas, mas você tem um controle mais de 2. Aqui é mínimo, 2 é mínimo. Mínimo seria RB, mais de 2, né? Porque assim, quando você posta, ele conta. Se eu pego aqui, que é 3, então eu sei que você postou uma e foi em 2, certo? Então, dá uma olhadinha nisso para poder, então, aproveitar bem. Ô, Bom, professora, só uma pergunta. pois não, diga lá. Ó, eu tentei entrar no meu debate da Agenda 7 agora à tarde, até que eu Sim, mandei a mensagem para a senhora, né? foi. E Por que será, professora, que deu aquilo? A senhora sabe? então, é um problema que está originando no sistema e está sendo, então, aí acompanhado pela equipe, né, para que se restabeleça. Veja que a 7.1 entrou o MOC e a gente teve alguns probleminhas também, estão sendo avaliados e a gente está atentos no que o aluno está falando. Ah, olha, o aluno não está conseguindo entrar. Aí a gente vai lá e olha e já coloca. Então, alguma estabilidade poderá ocorrer, porém, não há necessidade, não fiquem apreensivos, porque a gente está acompanhando tudo isso, né? Ah, sim. É porque assim nunca aconteceu, professora, na parte assim das atividades principais, né, Sim. que a gente tem que fazer, nunca aconteceu o dia de eu tentar, de eu clicar e Uhum. dar aquele erro que da tela que eu mostrei para a senhora. Aí eu Sim, fui tentar para mim até ler também mais alguns comentários do debate da sete, e sim. aí eu não consegui. Eu falei, nossa, que estranho. É que houve uma Porque a transição. 7.1 eu não tentei ver ainda. Eu preciso ver a 7.1, como é o vídeo do curso, ele é um pouco extenso. Sim. Então, eu quero fazer com calma para mim poder prestar bastante Alô? Oi, atenção. Gisele? Oi, professora, a senhora está me ouvindo? Estou sim, agora voltou, voltou. Ah, a internet está ruim hoje, né? E ela está um pouco instável, né? Deu um É, probleminha na entrada, agora ela parece que aquietou um pouco. então, professora, a 7.1 eu não fiz ainda, porque como o curso é um pouquinho longo, eu quero fazer com calma e eu quero prestar bastante atenção. Então, Sim. eu não fiz ainda a minha 7.1. Ah, Eu estou assim, ainda na 7, mas eu vou fazer assim, mas eu quero fazer com calma. E aí sim. eu achei estranho o debate da 7 hoje, eu não ter acesso. Então, o que aconteceu, pessoal? Algumas vezes ela está entrando para responder no colega, ele não consegue. O que aconteceu, pessoal? Assim, houve uma transição na parte de sistema do GEAD. Então, o que aconteceu? Pode dar algum probleminha, mas tudo isso está sendo controlado, tudo isso está sendo acompanhado para que o aluno não tenha nenhum prejuízo. Então, por isso que a gente está muito atento. Professora Lídia, toda hora, ai, gente, como é que está isso? Ai, o aluno disse isso, o aluno está com essa dificuldade, então nós estamos acompanhando. Então, assim, se tiver algum problema, deixa lá, está pronto. Tentou, me avisa e eu estou lá olhando, já deixa prontinho lá e a hora que. Mas isso
é coisa passageira, né? Uma coisa momentânea, não vai, isso aí não vai perdurar. A gente espera que Ô, não. professor, eu pensei assim, será que eu fui desconectada do debate das 7? Não, não. Ai, professor, é só eu mesmo, né? Eu faço a senhora dar risada, né? Não, eu tenho relatório, Gisele, e eu vejo todo mundo que entrou. Isso não pode acontecer, porque eu É. tenho controle. Se acaso der qualquer coisa, tem um relatório mestre que mostra quando o aluno entra. Então, não há possibilidade de perdas, né? Então, seria isso. Então, pessoal que nos vai assistir a Ô, gravação. professora, obrigada, viu, senhora, me esclarecer, porque eu até assustei, falei, nossa, não estou conseguindo entrar. Eu É, queria ver, né, porque eu gosto de ficar vendo as coisas, aí eu falei, nossa, que estranho, aí eu já logo mandei a mensagem para a senhora. isso é importante. Qualquer dúvida, vocês que nos assistem, qualquer dúvida, qualquer coisa que estiverem anotando, diga. Tá. Veio uma mensagem aqui de uma colega que ela está trabalhando e ela quer ver se ela consegue. Mesmo que não conseguir, a aula vai ser gravada. Depois, o aluno eu sempre peço para algum aluno testar para ver se está tudo bonitinho. Eu testo antes, né? Então, a gente lida com equipamentos, pode ocorrer. E nessa transição que houve no sistema, então, o que aconteceu? Esses cursos, então, foram adequados, porque eles eram num sistema, passou para o outro, então, algumas flutuações, né? Mas tudo isso muito bem acompanhado, sem atropelos ou prejuízo do aluno. Isso que a professora Lídia pede que a gente avise, não é mesmo? Então, pessoal, estávamos falando da Agenda 7, ela é uma agenda muito importante. O que nós recomendamos é que o aluno, então, estude a agenda para poder entender melhor sobre o balanço patrimonial. Inclusive, a Gisele fez uma pergunta sobre o valor que apareceu na agenda. Eu vou abrir, pessoal, aqui, vocês sabem que dispõe de um fórum de colaboração e apoio, que é justamente quando o aluno está pedindo uma informação, e essa informação poderá ser útil para o seu colega também. Deixa eu só acertar um pouquinho, acertei melhor a câmera. Então, pessoal, eu vou abrir aqui o local onde está o fórum, que todos vocês têm acesso. Nesse fórum tem tudo lá guardadinho. Então, vamos lá que eu vou abrir aqui a minha tela. Só um instantinho que eu estarei abrindo para vocês visualizarem a pergunta que a Gisele colocou sobre a agenda. Tá, já é uma coisa melhor. Então, vamos lá. Então, eu estou indo lá para a agenda 7. Então, o meu está aqui, fórum. Olha só, da minha turma. Então, vamos lá. Olha aqui, gente. Aqui, deixa eu primeiro mostrar para vocês o cenário aonde está esse fórum. Olha só, gente, desde o início está aqui. Então, se o aluno perdeu alguma coisa, não sabe onde está a programação, ele corre lá e vê, principalmente em período de recuperação, certinho? A programação de atividade da 7.1 está aqui, e aqui temos, então, as conversas que a gente teve aqui. Aqui a Josilene, ela acusou que ela viu, né? E aqui tem a perguntinha que a Gisele fez no dia 15, e a dúvida dela é saber aqueles 40 mil, né? Olha aqui, ela colocou a foto mostrada. Eu vi, ela mostrou no meu WhatsApp, então a foto mostrada neste momento indica um exemplo que aparece desde o início.
em que 40 mil capital social aumentou o patrimônio da empresa e gerou um total de 106 mil, total dos ativos, mais total das obrigações. Isso justifica o método das partidas dobradas. Observo que o capital social não muda, então eu coloquei a resposta porque ela indagou sobre esses 40 mil, né? Então, olha o que ela perguntou, está aqui, ó. Professora, eu entendi o que a senhora explicou, mas na tabela mostra por que aumentou o patrimônio e como gerou o lucro nesse total de 40 mil. Tipo, aumentou a quantidade de estoques e o saldo no banco. Seria porque, causa disso, que obteve esse total de lucro, né? Só um minutinho. A Josi está com problema, está oscilando, né? Tá bom, ok. Deixa eu colocar ok, que ela está mandando uma mensaginha para mim, está oscilando o sistema para ela. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Gisele, gente, ela falou, ela também conversou sobre isso. Vamos ver primeiro aqui o da Gisele e entrou a. Deixa eu ver, entrou mais alguém? O Lucas entrou, né? Então, o Lucas. Esse vídeo. O Lucas, gente, ele mandou um vídeo sobre isso que a gente está conversando. Mas aqueles 40 mil, né? Ele representa o capital social. Veja que ele permanece, ele não muda. Por quê, pessoal? Porque o capital social, ele, quando abre a empresa, ele é registrado. E, além de registrado, os sócios, eles são responsáveis pela empresa naquele valor. Pela legislação, até 100 mil eles são responsáveis. Responsável. Acima desse valor, aí já é outros entendimentos, mas só para ter uma ideia. Eu vou abrir também, pessoal, só um minutinho. Então, aqui está a pergunta da Gisele, né? Ela fez a pergunta e aqui ela colocou. Deixa eu ver, tem mais uma coisa que essa parte da junção das contas de resultados e contas patrimoniais e o conceito das partidas dobradas também estavam embaralhando a mente. Espero que este vídeo sobre o tema seja aí seja útil a ti quanto foi a mim. Então, olha lá, tá vendo, gente? O Lucas conversando com a Gisele, indicando esse videozinho aqui. Você chegou a ver, Gisele, o vídeo que o Lucas colocou? Conseguiu ver, Gisele? Não, professora. Ele falou sobre isso. Isso, ele me mandou o vídeo, mas eu falei, eu vou esperar, né, a senhora, tipo, me explicar, aí depois eu vou ver para complementar a explicação da senhora. Eu não vi ainda, mas eu vou ver sim. Entendi. Aqui você disse o seguinte, né? Você entendeu o que eu expliquei, mas a tabela mostra o porquê aumentou o patrimônio e como que gerou esse lucro no total de 40 mil. É que, ao mesmo tempo que ele fala capital social, ele fala o lucro. Então, vamos abrir a agenda, que fica melhor para a gente entender. Eu vou dar uma voltadinha aqui. Espera um pouquinho, eu estou aqui. Deixa eu ver se eu volto direto para cá. Volto. Então, espera aí que eu vou entrar na sala de aula para a gente ver aquilo que a Gisele colocou para a gente. Por isso que é importante, pessoal, aí a gente, como diz, acessar todas as agendas, né? Deixa eu só ver aqui. Eu vou entrar para a sala de aula. Espera um pouquinho, minhas turmas. Ver todas as aulas. Porque agora eu consigo entrar com o material.
Olha lá, gente. Aqui está a sala de aula. Estou conversando com a Gisele sobre a questão do balanço patrimonial e que mostrou aqueles 40 mil. Só para ter uma ideia, olha só, gente, é importante estar aí visitando a sala de aula. Veja que o estudo de caso recai sobre o Péricles e a Camila, que deram a empresa para o Marcinho tomar conta, mas o Marcinho não tinha preparo para isso, né? Então, é a história que contou lá. Bom, porque aprender está aí, as competências, né? Organizar e registrar operações financeiras adequadamente para a obtenção de informações corretas e atualizadas. O outro que a gente tem, a gente já foi no momento para começar o assunto. Olha só, gente, ele vai contar então a historinha do Péricles e da Camila e o problema que houve lá por conta que o Marcinho ele não entendia de contabilidade. E aqui, pessoal, para entender um pouco a contabilidade, nós precisamos voltar lá no capítulo 12 da Agenda 1, que mostra balanço patrimonial na realidade. Então, ali está um modelo. Ele vai falar o que é o patrimônio. Olha lá, foi apresentado no módulo 1, é o conjunto de bens, direitos, obrigações de uma organização. Aí ele vai tecer mais consideração de que é bens tangíveis, aquele que você pega na mão, né? Você tem acesso. Intangíveis, né? Aquele que não dá para tocar com as mãos, é reputação da empresa, fama da empresa. Vai falar o que é obrigações, né? Então, bens e direitos. Então, ele mostrou aqui um balanço, né, fictício, e vem mostrar, então, parte a parte, como que é, quer dizer, revisando aquilo que foi aprendido no módulo 1, mas só que agora aprofundando mais, mas precisa rever. Então, aí, os bens e direitos e obrigações, mostrando, né, o que é o balanço patrimonial. Bom, aí depois ele vai mostrar ativos menos passivo, que dá o patrimônio líquido, esse PL aqui, que ele fica no lado do passivo. Então, ativo, natureza de contas são devedoras, são bens e direitos e passivo. Mas por quê, professora? Porque o método das partidas dobradas, você tem que ter o quê? Ativo e passivo, o mesmo valor para zerar, tem que ser zero. Se não foi, tem erro no lançamento. E aqui ele está mostrando esse caso aqui do Pérez e Camila. O contador chegou ao seguinte balanço patrimonial correspondente ao exercício anterior, né? Aí ele mostra aqui bem bonitinho tudo que tinha. Ó, acho que agora fica melhor, gente. Ó, olha só. Então, total do ativo tem que ser igual ao total do passivo, senão tem coisa errada. Então, olha lá, ele está mostrando o ativo. Isto é o que a organização possui. Relembrando, o que a organização possui? É bens, então, equipamentos, móveis, dinheiro, né? Então, bens e direitos. Então, esses bens e direitos, nesse exemplo lá do Péricles da Camila, tinha 100 mil. Agora, no passivo, então, ele tinha no ativo 100 mil. Aqui, a organização tem pagamentos a fornecedores e empréstimo de banco, né? Então, ele notificou para a gente. Então, ele tem 60 mil aqui. Olha lá, ele mostrando. Ele tem 40 mil aqui, que é o capital próprio da organização, composto dos aportes dos sócios e lucros retidos. Presta bem atenção. Então, mostrou aqui. Então, ele mostrou também qual seria o total do passivo.
Então, total do passivo mais PL, patrimônio líquido, PL, dá o quê? 100 mil. 60 mais 40, o quê? Então, 100 mil. Mais adiante, de acordo com o balanço patrimonial foi feito pelo contador, você observa que a empresa tem mais dívidas do que capital próprio. Olha o perigo. Olha lá. Explique anotando a sua resposta e depois confira ao continuar a resposta. Então, veja, pessoal, o que vocês viram? Se ele tem uma obrigação de 60 mil e ele tem só 100 mil, logo, esse patrimônio líquido não está bom, não é mesmo? Olha lá, de acordo com o balanço patrimonial feito pelo computador, você observa que a empresa tem mais dívidas do que o capital próprio. Explique anotando. Qual seria a explicação? Você acertou se disse que sim. Por quê? Isso porque o total do passivo é 60 mil. Olha aí, que representam as dívidas da organização e o capital próprio. Olha isso, gente. É 40. Tudo bem? Uma organização pode ter recurso de duas origens. Então, agora ele está indo mais a fundo. O capital dos sócios, que é o patrimônio líquido, ou capital emprestado de terceiros, obrigações. Pode também, né? Mas aqui, só para ter uma ideia, ele mostrou um exemplo prático. Esses recursos serão aplicados em ativos. Então, ele fez um empréstimo lá no banco para comprar máquinas, empréstimo a clientes, caixa, né? Então, tudo isso corresponde aí essas obrigações. É por isso que o total de ativos será sempre igual aos passivos mais patrimônio líquido. Então, eu tenho que prestar atenção na hora do balanço. Atenção, pessoal, que os exercícios nós não tivemos exercícios práticos disso, mas fiquem atentos que tem uma parte que explica muito bem essas questões. Aí ele vai falar o que é o patrimônio líquido, pode ser chamado de capital próprio, certo? Isso aqui tem muito a ver com a legislação fiscal, né? Uma vez que representa o capital dos sócios investido no negócio. Basicamente, pode ser formado por capital aportado. Então, é aquilo que é os lucros retidos, né? Por eles ou lucros retidos. Então, pode vir também isso aqui, lucros retidos, tá? Bom, o que interessa aqui, ele vai falar sobre as contas, relatórios financeiros. Então, o balanço patrimonial é um relatório financeiro ou a demonstração do resultado de exercício também é um relatório, que são formados por contas, né? Por isso, em contabilidade, é importante entender o significado da palavra conta. Olha isso. Os valores das contas se alteram à medida que a organização trabalha. Ela compra, ela vende, ela recebe, ela deposita no banco, né? Elas podem, então, olha, aumentar ou diminuir. E, com isso, alterar o patrimônio da organização. Olha só, você está lembrado de que o título anterior também abordava a questão da alteração do patrimônio? Esse é um assunto muito relevante para as organizações. Então, contas que alteram o patrimônio e aquelas que não e têm um exercício. Então, aqui ele vai discorrendo, né? E ele vai dar, então, o quê? A definição e aplicação de conta. É o nome dado na contabilidade aos componentes do patrimônio, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Atenção! E aos elementos de resultado, receitas e despesas. Aí ele vem vindo. Observe o exemplo da locadora do Pérez e da Camila. Ela teve no período anterior o balanço que você conferiu há pouco. Olha lá, gente. Aqui é um exemplo hipotético, onde ele está colocando para a gente uma outra situação. Então, ele colocou
que em bancos no ativo, o ativo circulante. Por que ele fala circulante? Porque é aquilo que você pode mexer, certo? O não circulante, não. Aqui, você veja que ele consegue mexer. Então, no ativo circulante, ele pôs bancos e estoques. Sempre banco, estoque, ativo circulante. Então, tinha 12.060.200. O não circulante, olha, instalações da loja. Você não pode mexer na instalação. Computadores, ele fica lá, precisa ser usado. E somando tudo isso, né, eu tinha 72, né, de ativo circulante, somei com 27.800 do não circulante. Deu 100 mil. Vamos ver o passivo circulante? O passivo circulante, ele colocou como fornecedores 34 mil, passivo não circulante banco 26 mil. E viu que continuou o patrimônio líquido, que é o que foi registrado. Depois, pessoal, ele vem explicando um a um o que foi feito aqui no período seguinte. Então, a locadora ela teve um lucro de 40 mil, ok? No período seguinte, teve um lucro de 40 mil e veio um recadinho aqui, mas depois eu vejo. No período seguinte, a locadora teve um lucro de 40 mil. Esse valor foi totalmente retido na organização que usou. Aqui ele está mostrando o que foi feito com o dinheiro, né? Então, ele está justificando o que foi feito, né? E desse dinheiro para comprar novos equipamentos e materiais, aumentando seus estoques para 65.200. Do valor retido, também foram usados 34 mil para pagar, zerar as dívidas com o fornecedor. Ele está só explicando para a gente. Nos bancos ficaram R$ 1.000 restantes. Como ficou o balanço patrimonial nesse instante? Olha lá, pessoal, ele descreveu tudo que ele fez aqui. Desses próximos lançamentos. Então, o que aconteceu ali? Houve algumas mudanças. Por quê? Lá em fornecedores, ele zerou e o passivo circulante de bancos ficou com 26 mil. Olha lá. O capital social continuou 40 mil e lucros a receber também ficou 40 mil, certo? Para contabilidade. Aqui ele fez de novo a composição do que ele mexeu, né, lá nos lançamentos, e aí a gente pôde ver que 106 mil bateu com 106 mil. E os 40 mil, capital social, que não muda, e entrou lucros a receber de 40 mil. Em seguida, pessoal, ele continua. Agora vem o que vocês vão ter que fazer nas respostas do fichário. As contas são divididas em contas patrimoniais, não alteram o patrimônio. Isso é a grande, o que é importante com as contas patrimoniais, esse conceito. Ela não altera o patrimônio. As de resultados, sim. E aí ele vem falando sobre contas patrimoniais, como que você entende, né? São aquelas que representam o ativo. Indica, olha lá, gente, a existência de bens e direitos. Olha lá, já sei qual, localizar e entender quais são as contas que representam aí contas patrimoniais. É aquela que indica a existência de bens e direitos. E o passivo, que indica a existência de obrigações, patrimônio líquido da entidade formado, agora ele vai dizer aqui, pelo capital social e reservas e os prejuízos acumulados. Atenção, pessoal, que a ideia aqui não é ter muitas informações de uma vez só, mas
dar uma revisada lá no módulo 1, que lá tem mais propriedades e mais orientações. Mas aqui, para ter uma ideia, para ele poder aplicar, vejam que as questões elas estão na parte teórica com um pouco de prática, para vocês poderem entender, né? Formado pelo capital social, né? O capital lá, obrigações, é o passivo, indica a existência de obrigações de patrimônio líquido da entidade, formado pelo capital social, as reservas e os prejuízos acumulados. Então, veja a composição do meu passivo. São essas contas que representam o patrimônio da empresa, através de quem? Do balanço patrimonial, o BP, balanço patrimonial. E agora ele vai falar quais são as contas de resultado. São receitas, despesas do período que devem ser encerradas no final do exercício, para que se apure o resultado do exercício. Todas, 31/12, todas. Aí vai o ano, 31/12 de 2025, 31/12 de 2024. É sempre. A conta de resultado, ela sempre encerra no final do exercício, que é 31/12, certo? Para que se apure o resultado do exercício. Então, aí ele vai falando mais um pouco. Esse resultado lucro, qual é o resultado? Eu tenho que saber se deu lucro ou prejuízo. Será incorporado ao patrimônio através da conta de prejuízos acumulados. Olha lá. Quando o resultado for negativo, ou reserva de lucros, quando o resultado for positivo. São acontecimentos, olha lá, presta bem atenção nisso. São acontecimentos que modificam a situação líquida da empresa e representam variações do patrimônio da entidade. Essas contas não fazem parte do balanço patrimonial, mas permitem que o resultado do exercício seja apurado. Se vocês forem mais à frente, vocês vão ver um DRE que é apresentado também. E adiante, ele continua mostrando os movimentos da conta e o balanço patrimonial. Então, aí ele vai falar de receitas, despesas, são conceitos muito importantes, né? Então, reforçando, né? Então, o que aconteceu? Olha, na verdade, o que aconteceu foi que o dinheiro da conta bancos foi transferido para a conta instalações da loja. É claro que não foi tudo, mas aquele dinheiro de bancos, uma parte, ele está contando aí a história de como foi esses lançamentos contados. Mais uma vez, ele reforça, né, que as contas patrimoniais não geram alteração no patrimônio. As alterações são geradas nas contas de resultados. Quais são as contas de resultados? Ele vem mostrando que são receitas, despesas, mas o que se entende por receita? Atenção, pessoal, no fichário, eu vi que alguns alunos não leram o que estava prescrito lá no fichário, naquele caso da Conecta. Então, teria que ver lá direitinho, que ela pôs um monte de lançamento lá. Então, as questões estão elencadas para vocês identificar, ó, são entradas de recurso, vendas, prestação de serviço. Então, também pode acontecer como resultado de venda de um bem, receita da venda de ativos, ou o rendimento de uma aplicação financeira, as despesas. Então, está aqui elencando para vocês poderem, o quê? Lá no fichário, colocar o que está listado para a Conecta, né? Aqui fala de um modo geral, mas lá vocês podem ver o que consta na Conecta. Então, aí ele vai falar sobre que as receitas menos as despesas, olha isso, gente, isso aqui é fundamental para a gente ter um juízo de valor.
Receita menos as despesas resultarão em lucro ou prejuízo. Tenha certeza, pessoal. São perguntas pertinentes numa prova. Vocês vão ver, nós teremos uma revisão 2 que vai vir questões nessa direção. Calma lá, não é agora. É lá quando nós chegarmos na Agenda 10. Mas guarde bem esses conceitos, bem bonitinhos, tá? E, então, a gente vai entender melhor, né, que, por sua vez, né, poderão aumentar ou diminuir o patrimônio, né? As receitas menos despesas. Aqui vem o diálogo lá dos dois jovens, né? Uma brincadeira. Ele vai falar de débito e crédito, ele vai falando aí, pessoal, a gente, na linguagem comum, associamos o débito à saída dos recursos da conta corrente. Nas compras com cartão ou caixa de um supermercado, pergunta se o pagamento é no débito ou no crédito, né? Agora, olha só, porém, na contabilidade, não tem o mesmo significado do exemplo acima. Débito significa destino do recurso, ou seja, onde apliquei o dinheiro dos sócios da empresa. E em relação ao crédito, na contabilidade, não tem o mesmo significado do dia a dia. Significa de onde veio o recurso. Ativo e passivo. Ativo, natureza das contas, devedor. Passivo, origem, da onde vêm os recursos. Bom, e ele vai novamente falar sobre os créditos que geram recurso para a organização. R$ 1.000. Está aplicando um recurso aonde, gente? No ativo. Assim, pessoal, é importante voltar no módulo 1, Agenda 12, porque lá tem um balanço mais inteiro, que você tem a devida compreensão do que está se tratando aqui. Aqui ele vai parte a parte mostrando, mas lá a gente consegue ver. Tudo bem? Então, olha, por exemplo, se a organização comprar uma máquina de R$ 5.000, está aplicando recurso no ativo. Tudo bem? Ah lá, ela comprou a máquina. O ativo pegou emprestado esse dinheiro ou do passivo ou do patrimônio líquido. Se houve uma compra, para a contabilidade, esse dinheiro foi embora, saiu da organização, certo? Tá. Tem mais um recadinho aqui. Se houve uma compra para a contabilidade, esse dinheiro foi embora, saiu da organização. Assim, você pode dizer que a conta do ativo é devedora, acabei de falar, e é uma conta de débito, enquanto a conta do passivo e do patrimônio líquido, de onde se emprestam os recursos, é uma conta de crédito. Então, é origem e destino. Então, ativo, natureza da conta devedora. Passivo, natureza da conta credora. Bom, aí tudo que eu estou falando, ele está mostrando. No ativo, nós temos as categorias: ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. A representação em T, a cada um daquelas contas em Tzinho, ela aparece num T. Dá para ver isso, né, gente? Olha aí, ela forma um T, né? Para representar diversas contas e conjunto de contas. O lado esquerdo do T é débito. Olha, o lado direito do T é crédito. Olha, o crédito, aqui, gente, ele vai falar tudo que vocês vão precisar ler com calma, voltar novamente para verificar.
Eu vou, então, dar uma olhadinha que veja isso aqui muito importante para a hora que vocês vão estar fazendo o exercício. É preciso um estudo mais meticuloso e mais atento para entender um pouco, pessoal. É normal que tenha dúvida, pessoal. Esse curso, ele dá um apanhado, uma visão, mas a contabilidade é um curso mais extenso, mas a gente tem uma noção. Para o administrador, ele tem uma noção o quê? Que o registro das contas, ativo, passivo, e o que pode gerar lucro ou prejuízo, que é o que pede lá no debate de vocês, para analisar aquele estudo de caso que está lá. Bom, aqui então ele vai falar de novo tudo isso que a gente está conversando. Então, o que é o ativo, a conta, o ativo, o que é circulante, que é aquilo que você tem acesso, não circulante é o que não tem. E ele vai falar, então, de quem, gente? As contas da demonstração do resultado de exercício. Também pode ter débitos e créditos. Como mostra a tabela que segue, então, as contas da esquerda representam débito, da direita, crédito. Quais são as contas, né, que representam os débitos? Despesa, despesa com salário, despesa financeira, despesa administrativas. Quais são as contas que representam os créditos? Receitas, receita de venda, receita de prestação de serviço, receita de aplicação financeira. Bom, então que fique muito bem claro que as contas de receitas têm natureza credora, pois quando ocorrem entradas, aumenta o lucro. Isso é fatal para o entendimento, tá? Que tem natureza credora. Só é possível aumentar um saldo credor com outro crédito. As contas de despesa têm natureza devedora. Por que natureza credora? Eu acho que tem alguém querendo entrar, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu só ver se eu consigo voltar lá. Acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele está sobrepondo. Espera um pouquinho. Não, não. Então, espera aí que eu vou voltar aonde a gente estava falando. Só um minutinho. A gente estava falando aqui da agenda. Deixa eu só voltar para cá. Só um instantinho, gente. Eu estou me reconectando aqui, aqui. Bom, a gente está falando das contas de despesa que tem natureza devedora e a gente entrou no DRE. Bom, calma lá, aqui. Bom, as contas de receita têm natureza credora, pois quando ocorrem entradas, aumenta o lucro. Tem natureza credora. Só é possível aumentar um saldo credor com outro crédito. Agora, pessoal, tem aqui uma colocação para vocês aprenderem aí a memorizar, ajudar a memorizar a classificação de débito e crédito, né? Entre passivo e ativo, né? Então, esse exercício vai ajudar bastante a leitura dele e poder entender aqui tudo que a gente está colocando aqui. Então, nesse exercício, pessoal, além de vocês terem aqui, o ativo ele simbolizou que é um que tem saldo de natureza devedora. 2, para aumentar. 3, debita. 4, já para diminuir. E 5, credita. Né? 5 diminui, diminuir 5 e credita 6. Ele deu aqui um exercício, né, para ser colocado. Então, a operação seria aí
o movimento que foi feito na loja do Péricles e da Cabina. Então, a operação era aumento de estoque na loja, contratação de financiamento, geração de receitas, né, de venda. Então, ele pergunta ali, aumento do estoque afeta a conta estoque ativo circulante. Então, aumentou, comprou estoque, né? Então, o que acontece com a conta? Ela aumenta. Débito ou crédito? Débito, porque você comprou, não é? Contratação de financiamento. Aqui entrou uma conta diferente, o exigível a longo prazo do passivo. Então, o que acontece com a conta exigível a longo prazo? Ela aumenta. E é débito ou crédito? É crédito, né? Porque ele contratou um financiamento. Só que olha o que está acontecendo. A conta está aumentando por entrou mais aí o financiamento, a contratação de financiamento. E geração de receita de venda. Receita de demonstração do resultado da RE. Então, aumenta e ele é um crédito. Então, ele fez todo esse quadrozinho para a gente entender. Bom, aqui é preciso ler com calma para poder entender o que está sendo colocado aqui. Sempre que uma conta do ativo aumentar, ela será debitada, ela aumenta por débitos, ok? Sempre que uma conta do ativo diminuir, ela está sendo creditada. Por isso que a gente está falando, pessoal, que na contabilidade não é senso comum. A princípio, isso eu creio que deve ter acontecido lá no módulo 1, mas aqui vem clarear um pouco mais e trazer alguns meios e modos de ajudar o aluno a entender, né? Sempre que uma conta do passivo aumentar, ela será creditada. Por quê, pessoal? Não, calma. Sempre que uma conta do passivo aumentar, ela será creditada. Sempre que uma conta do passivo diminuir, ela será debitada. Sempre que ocorrer uma despesa, a conta de despesa será debitada. Sempre que ocorrer uma receita, a conta será creditada. Bem, pessoal, em tudo isso, o que vocês devem ficar atentos? Ficar atentos a esse exercício que foi colocado aí na apresentação de um balanço e vocês vão ver questões que virão para ajudar a resolver aí e poder, no exame, poder entender. Vai vir atividades, vejam lá, pessoal, vocês têm lá na agenda, vocês terão lá, né, exercícios que vão ajudar. Então, aqui ele vem falando mais um pouco o método das partidas dobradas, o princípio, não há credor sem que haja devedor, e não há devedor sem que haja credor. A cada crédito corresponde um débito de igual valor. Ele vai falar de razonete, pessoal. Nós não tratamos, não pedimos nenhum exercício disso. Mais importante, ele está falando dos livros. Lembra do livro Razão? Nós falamos no módulo 6. Aí ele vem falando do balancete. O balancete, pessoal, é um resuminho de todas as contas. O que interessa agora, gente, é que uma leitura sobre plano de contas e ficar atento nesse estudo de caso da Conecta, né? Aqui vem plano de contas. Então, pessoal, nesse caso, a gente fez uma revisão um pouco longa, mas que serviu aí um pouco mais para clarear aí os estudos. Atenção, vão com calma, não é algo assim muito simples, mas que vocês têm um reflexo lá no módulo 1, na agenda 12 do módulo 1. Abram lá com calma
para vocês verificar essa possibilidade, pessoal. No próximo encontro, eu poderei falar mais um pouco sobre isso. Tudo bem, pessoal? A gente está avançando no horário e eu vou voltar no slide para a gente não se perder e falando do MOC. Do MOC, pessoal, o que temos a dizer é que aguardem, a gente está atento, porque hoje é uma transição de um sistema para o outro, o GEAD virou CEED, e nisso tudo implicou alguns ajustes. Fiquem atentos, não haverá prejuízo do aluno de forma alguma. Esse curso Gestão do Tempo, vocês vão amar. Sabe por quê, pessoal? Ele fala tudo sobre entrevista, sobre a gestão do seu tempo, né? Coisas que é importante, que não é importante. Então, ele vai ajudar muito. Então, fiquem atentos, nós estamos o tempo todo se comunicando para falar sobre isso. Pessoal, nosso tempo avança um pouquinho. Esses slides são repetidos, são slides todos repetidos, e agora a gente quer falar para vocês da Agenda 8, que é a formação de custos. Vocês vão vê-la na sexta-feira. A formação de preço, pessoal, ela implica quando eu vou, por exemplo, eu quero vender aí um bolinho, que é o estudo de caso que está no material. Então, para mim vender um bolinho, eu preciso produzir. Por isso que ele fala a formação de preço. E nisso tudo, pessoal, vai implicar alguns conceitos, definições, aplicações de quê? De margem de contribuição, que significa que é o valor das sobras, desculpa, é o valor que sobra da receita de vendas. Por quê, professor? Quanto que custa para mim produzir e quanto que eu gasto, né, para vender esse produto. Calma que vocês vão ler com calma tudo isso e, tendo dúvidas, pode mandar no fórum de colaboração e apoio. Então, nisso tudo, pessoal, calma, que ainda não chegou, estou só anunciando, porque ela vai para vocês na sexta-feira ainda. Então, o que pediu para que vocês... Quais conceitos eu preciso saber, professora? Eu preciso saber aí custos fixos, custos variáveis, né? Ponto de equilíbrio operacional, para mim poder, então, vender um produto. Então, tudo isso passa num cenário de custos. Então, quanto que eu custo para mim produzir esse produto? O que eu gasto para produzir, que são os custos variáveis, porque eles aumentam ou diminuem conforme a produção. Nos custos variáveis, inclui também a mão de obra diária. Esse exercício apresentado não tem, mas ele inclui, certinho? Bom, então, para a formação de preços, eu vou ter alguns elementos importantes que eu acabei de falar agora, né? Eu vou lidar com margem de contribuição, né? O que cada produto representa para a organização, cada produto. E, em função disso, eu tenho que ver quantas unidades eu preciso vender. E também eu preciso saber a questão dos custos fixos. Olha só, gente, nessa agenda aprendemos que a margem de contribuição, já está falando, é MC. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ela se chama MC, certinho? É o valor que sobra da receita de vendas após a dedução dos custos fixos, dos custos variáveis, sendo utilizado para cobrir os custos fixos e gerar lucro para a empresa. Ela é um indicador essencial para entender a lucratividade de um produto ou serviço. Atenção, é a formação de produtos ou serviços, né?
Já o ponto de equilíbrio, o PEO, operacional, é o momento em que a receita total é igual aos custos totais fixos e variáveis, ou seja, não há lucro e nem prejuízo. Calma lá que vocês vão entender isso no seu devido tempo. O estudo de caso está na empresa Essência Urbana. Essência Urbana é uma empresa, é uma pequena empresa. Veja que ele está colocando aonde que nós estamos estudando, né? E qual é o produto? É a produção aí que tem de camisetas personalizadas. Olha aí que bacana. Ele atende clientes individuais quanto corporativos. Qual é o cenário? Com o aumento da demanda por produtos exclusivos, a empresa busca avaliar sua rentabilidade e entender a quantidade de camisa que precisa vender para cobrir seus custos fixos mensais. Bom, atenção que custos fixos é vendendo ou não vai ter que pagar água, luz, salário de empregados. Calma, né, com tudo isso. Mas, em linhas gerais, seria isso para vocês verem. Então, vendendo ou não, ganhando ou não, vai ter que pagar. Então, por isso que ele fala custos fixos mensais. Bom, o objetivo é descobrir, né, o ponto de equilíbrio. Por que ele quer o ponto de equilíbrio, pessoal? É onde ele equilibra receitas e despesas. A partir daí, ele vai obter lucro. E o exercício vai pedir para vocês, então, verificar essas situações, né? Se aumentar a venda, eu tenho lucro ou prejuízo, eu tenho que vender mais para me lucrar mais, ou o ponto e a relação com o ponto de equilíbrio. Isso é cálculo matemático, não é conversa sem ter o que é algo prático. Bom, olha só o que vocês têm da empresa Essência. O preço de venda unitário é 40, ele já está dando tudo aqui. Custo variável por camiseta, aluguéis, salários, ele já está dando ali. Então, calma, o custo fixo é 12 mil, olha ali. Veja no link da sala de aula, eu estou colocando para vocês voltar lá a leitura, né? E aí? Deixa eu colocar aqui, pronto. Só para ajudar ali um pouquinho, gente. E aí vai mais. Baseado nas informações acima e nos conteúdos estudados na agenda sobre a formação de preços, responde: qual a margem de contribuição unitária? Aqui tem uma formulazinha. Margem de contribuição é igual. Aí, o PV menos CV1, né? Então, tudo isso vocês vão ver lá no nível, para vocês poderem fazer essa continha. Então, eu vou apenas retirar daqui, pessoal, porque o aluno vai ver isso lá no livro. Aqui tem mais outra aqui para vocês verem. Vocês vão ter isso no livro bem explicadinho, bem colocado. TV é preço de venda, né? Então, e menos aí o custo variável. Aqui, qual o ponto de equilíbrio operacional, que é o POE? O número de qual o ponto de equilíbrio operacional, ou seja, o número de camisetas que precisam ser vendidas para que a empresa cubra seus custos fixos. Porque o custo fixo, vendendo ou não, ele tem que pagar, então ele tem que ficar atento. Então, é custo fixo sobre a margem de contribuição. Também vou retirar, só para clarear um pouquinho, vocês terão isso lá na leitura do livro, certinho?
Com base no resultado obtido no item 2, que é o ponto de equilíbrio, vamos ver o que ele vai perguntar para vocês, né? Avaliar possíveis estratégias que a empresa pode adotar para melhorar a lucratividade, como aumentar o preço de venda, reduzir o custo variável ou aumentar a produção. Então, vocês vão ter que fazer essas estratégias. Se aumentar, né? E, então, o que vocês podem fazer para melhorar a lucratividade? Tudo bem? Gente, o horário avança muito. Aos que estão assistindo, por favor, pessoal, veja com carinho. É uma, uma agenda que vai demandar um pouco mais de estudo, certo? Para o bloco de notas, pessoal, a gente preparou algumas questões que já vão para vocês. Não é novidade nenhuma, vocês estão fazendo um bloco de notas um monte de tempo. Então, vocês deverão assinalar as questões de múltipla escolha, porém, somente a questão 2 deverá ser descrito os cálculos para chegar à opção que vocês... tem que discriminar o cálculo. Rapidamente, pessoal, deixa eu ver se eu consigo pegá-la por aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, ela não está. Então, vou lá rapidinho, que vai ajudar para vocês, mas a gente vai voltar a falar sobre ela. Tudo bem? Só um minutinho. Eu sei que o horário avança, mas é importante que vocês, então, aproveitem. Deixa eu só ver aqui se eu pego. Ela deve estar no dia, deixa eu ver, 16. Isso. Gente, vou mostrar para vocês agora. Opa, ok. Ele deu um probleminha aqui. Tá, agora ele vai abrir. Olha, gente, vocês vão ver essa programação, ela vai para vocês, tudo bem? Olha só, gente, eu estou mostrando para vocês o bloco de notas. Então, vocês vão responder e tem aqui um gabaritinho, que nem aqueles outros que a gente fez. Essa questão 2, vocês precisam fazer o cálculo. As outras não, você vai assinalar, a 1, aqui a 2. Qual é a alternativa? O cálculo 3, alternativa, 4, alternativa. Tudo bem? Então, ele vai tudo isso por escrito para vocês, ele vai estar aí para vocês fazerem, né? Então, seria isso. Tá bom? Então, gente, eu vou, então, retornar para... Oi, Gisele. Você está aí, Gisele? Oi, professora, eu estou aqui sim, pode ficar tranquila. Olha, essa reunião eu fiquei surpresa, hein? Só eu e a senhora. É assim, Gisele, essas agendas, 7, 8, são agendas que demandam um pouco mais de entendimento, então elas precisam ser mais detalhadas, porque daí o aluno possa entender um pouco mais. A gente sabe, por exemplo, contabilidade, ele é um curso sozinho. Então, Sim. ele entra na administração para o aluno ter uma ideia do que seja o balanço patrimonial, a importância disso para o administrador e para o aluno, o assistente financeiro que vai estar aí, o assistente, auxiliar administrativo. Então, tem isso. Mas é tudo E que... eu gostei da explicação que a senhora me explicou, aquela dúvida, viu? Sim, então. Isso Eu que é estou aqui, estou vendo tudo que a senhora está falando, estou ouvindo tudo que a senhora está falando. então, isso é Estou bom. aqui, sim. O que vai acontecer, Gisele, que alguns alunos, a gente está sempre recomendando as leituras, período de estudo aumenta mais, são agendas, né, que vai delimitar, precisa ler com calma, não entendi, né? Mas, com certeza, é, e... Ah, tá. Olha, o João Vitor está dizendo que fez um teste, ele não está conseguindo, mas tudo bem, eu vou depois passar a A mensagem, né? senhora fala como assim que ele não está conseguindo ter Ele acesso a ter ele conseguido entrar na reunião? É isso? Isso, acho que ele está tentando a 7.1, ele não está conseguindo e ele está
mostrando que ele não está conseguindo. Mas eu vou Ah, passar eu uma. pensei que ele não tivesse conseguindo entrar aqui na reunião. Não, é a 7.1, ele tinha dito antes, né? Mas vai ser, está sendo gravada, né? Então depois vai dar para assistir e aí poder comentar com as dúvidas, né? Ô, professora, deixa eu falar uma coisa para a senhora, ó. Que Diga. nem esse do curso, a gente vai assistir o curso, depois, no final do curso, se deu a carga horária completa, vai gerar um certificado, é isso? Certo, um certificado, e aí Ah, você tem você vai fazer um texto do que você achou do curso, né? O que o curso contribuiu para você, ou os pontos que foram importantes, a entrevista, é a parte da dinâmica, o traje na hora de procurar um emprego. Então, você vai falar o que você viu sobre o curso, né? entendi. Eu só tenho um pouco assim, meia, eu estou um pouco meio preocupada de eu não saber mandar o certificado, porque fala que é via anexo, né? Eu não Ah, sei, tipo, se eu vou conseguir, porque eu não sei mexer muito. então, o curso ele vai gerar, Gisele, geralmente ele vai entrar no seu download, porque o que acontece? Esse tipo diplominha, hein? Esse aí vem tipo diplominha. Então, Sim. aí o que você vai fazer? Quando você for mandar para mim, você É. vai acessar arquivo anexo, você vai lá no seu download e pegue o. Ah, tá. Tipo que nem mandar o anexo no fichário, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Tranquilo, só que Tá. ele vai cair no seu download, porque ele não, onde ele vai transitar para dentro do seu computador, que é o download. Então, seria isso. E é tranquilo, né, para você, então, aí mandar Tipo o. assim, é fácil, professora, de mandar, é isso? Isso, com certeza, bem É. tranquilo, sem problema nenhum, né? Qualquer coisa eu dou um grito aqui para a senhora no zap. Isso, dá um help. Então, Ô, tá. professora, até a minha mãe racha o bico, dela ver o meu desespero. Não, Ai, professora, olha, tá sendo divertido isso, viu? mas é tranquilo, aos poucos vamos indo, né? Então, assim, Gisele, eu só tenho a agradecer. Agora eu vou voltar lá para o nosso ambiente virtual, colocar avisos, né? Que eu vi que tem aluno, acho que algum aluno tentou entrar, não conseguiu, mas o que ele estava falando é que ele está acessando a 7.1. Não tem Ah, tá. problema, a gente vai estar orientando, né? Que os alunos tenham paciência, e assim vai, certinho? Tá. Ô, professor, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer, né? Como tem um tempo um pouquinho mais longo do que às 7, que nem eu falei para a senhora no começo aqui, eu vou fazer, mas eu preciso sentar aqui, tipo, não ter barulho, não ter nada, e Aham. aí eu vou fazer, porque senão eu não consigo nem escutar. Ah, sim, não fica tranquila, né? Tudo ao seu tempo. É que como a gente trabalha com o que ainda vem, a gente já está falando a 8, ela nem foi, mas a gente Sim. já dá um introdutório, que aí, quando eu falar na próxima quarta-feira, o aluno ajustou. Ele Ah, pode, sim. ele pode ter dúvida da 7, da 7.1, mas ele já está mais dentro do contexto. Mas então é isso, Gisele. Agradeço aí a sua participação. Ah, E eu que agradeço a senhora por ter paciência comigo, porque a senhora sabe que eu fico, tipo, preocupada, aí eu já fico ansiosa. não, mas Aí eu você já deixo a senhora louca aí, do outro lado da não, tela. de forma alguma, Gisele, sabe por quê? Na escola, a gente tem alunos também, são mais atentos, mais zelosos. Então, o aluno tem um pouco de ansiedade de querer fazer certo, fazer direito, aprender. O maior é aprender, né? É Sim. claro que aqui, esses assuntos que a gente está tratando, eles vão até para o nível superior. Aqui nós temos uma base, mostrar uma base para o aluno. Se daqui um aluno quiser fazer um curso de contabilidade, que tem também, ou ele quer ir para o curso superior, ele tem uma ideia. Então, essa o curso técnico, ele mostra ideias. Se você for para uma empresa, a hora que mostrar contabilidade, tem balanço patrimonial? Tem. Tem lançamento? Tem. Você tem uma ideia, né? Então, isso
é propiciar ideias, conceitos, né? Como que é gerir uma empresa. Então, é isso, certinho? Ai, Então, professora, certinho. Obrigada, viu? nada. Então, ficamos assim e a gente vai conversando e aí avançando no passo a passo. Então, muito obrigada, Gisele. Fique à vontade e eu vou atender a outra sala e qualquer dúvida pode chamar e eu vou estar olhando agora mais um pouco se eu tenho mais notícias aí das nossas agendas. Tá Certinho? bom, então. Obrigada, professora. Boa aula e Fica com até mais. boa tarde. Até mais. Um Obrigada. abração, beijo. Tchau, tchau, tchau. Dois suspeitos pelo crime e pediu a prisão Oi, Cássia. de uma emboscada Cássia, Segura um pouquinho conseguiu? longe aí. Deixa eu Deve conseguir. ser. Boa noite, professora. Consegui sim. Estava tentando conseguir entrar pelo link do Correio Tech e não estava conseguindo acesso, estava impedindo. Olá, Cássia, boa tarde. Boa tarde, Cássia. Como é que tá na mão? E Cássia, boa tarde, tudo bem? Como vai? Me ouve bem? Cássia? Olá. Tá com seu celular. Não, é o seu. O meu tá aqui. Oi, Cássia. Tá Boa tarde, Cássia. Vamos ativar o microfone, será? Boa tarde. Deixa eu ver. Oi, Cássia. Ah, o seu áudio, ok. Sim. Oi, Olá, professora, tá conseguindo me ouvir? agora sim. Ah, eu Certo? estava falando e não estava saindo. Eu acabei de chegar para fazer um exame, uma ultrassom, cheguei, eu estava tentando acessar e não estava conseguindo pelo Correio Tech. Ah, é? Ah, então. Mas você gostaria de tirar alguma dúvida? Eu estou à disposição, Cássia. Até eu falei, eu preciso mandar uma mensaginha lá para a Cássia. Então, você quer fazer alguma pergunta, Cássia? Não, não, professora, por enquanto eu quero acompanhar para gente ver, para dar continuidade, porque há conteúdos da agenda que eu fico lendo e relendo para entender. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade Uhum. no entendimento do contexto das atividades, né? Sim. E Uhum. aí tem hora que eu fico naquela dúvida: será que eu estou entendendo certo? Será que eu estou entendendo errado? Né? Ah, Estou tentando fazer a atividade, fiquei muito feliz que eu consegui entregar, né? uhum. Agradeço muito a senhora para mim por todo o apoio, por toda a paciência, né? Uhum. Entendendo esse lado que eu estou passando agora também, que a cabeça fica mil, mas eu consegui entregar todas as atividades. E aí agora eu preciso mais mesmo ver a explicação, né? Dessas Uhum. agora que a gente está. Eu Uhum. vou depois pegar e ver a gravação do começo, né, dessa explicação da agenda 6, a agenda 7, para entender qual é a necessidade de entendimento que eu preciso fazer, né, mas aí qualquer coisa eu vou entrando em contato e comunicando qual que são as minhas dúvidas. Isso. Então, Cássia, o que a gente está tendo de um probleminha que está sendo agora, um problema com a 7.1 e com o debate da 7, alguns alunos não estavam conseguindo colocar mensagem. A gente está observando isso, o aluno não vai ter nenhum prejuízo, porque isso está sendo observado
porque houve uma transição aí no sistema. Então, o que aconteceu? A 7.1 ontem, muitos alunos não conseguiam postar no debate. Assim, 7.1 é o MOOC, que é aquele curso especial que vai ser feito. Tem tempo, não vai ser prejudicado, a gente vai ter aí todo o tempo para fazer o curso, então não há motivo de preocupações. Então, a 7.1, que é o MOOC. E a 7, no debate, não estava muito a contento. Então, nós estamos acompanhando tudo isso, tranquilizando os alunos, porque, gente, tudo isso está sendo observado. Então, na 7, é uma agenda de contabilidade, ela requer mais estudos, mais tempo. Veja que a gente se preocupou em pedir que o aluno fosse lá na agenda do módulo 1 para facilitar, né, que o aluno entenda alguns conceitos. É uma agenda mais longa e a gente compreende as dificuldades. Então, você está indo bem, Cássia, você está me mandando as atividades, a gente vai tirando as dúvidas, né? E isso é muito importante. Então, a aula ficou um pouco longa, mas estive com a Gisele, eu li e expliquei a Agenda 7 inteirinha, e para poder, como assim, tranquilizar um pouco mais. Então, você quer fazer alguma pergunta, Cássia? Professora, eu confesso Oi, que a Cássia? gente... Está conseguindo me ouvir? Está tendo oscilação de sinal. Oi, professora? Voltou, agora voltou. Voltou. Não, está oscilando o sinal. Ah, A agenda 5, né, que teve a atividade do bloco de nota, a gente teve que fazer, né, a questão de matemática ali. Eu confesso que eu demorei alguns dias também para conseguir entender a atividade e como que tinha que ser feito ali a questão da explicação da soma, né? Eu não sei, assim, eu até mando no bloco de nota qual é a forma que eu penso que eu tenho que fazer a soma. Então, às vezes, eu deixo até escrito, né? E aí eu ficava naquela dúvida da questão da soma do salário pela porcentagem, chegar nos 50%, né? Para a gente conseguir verificar as horas extras de cada um dos funcionários. A agenda 6 também, eu tive também essa parte da questão de matemática, que eu confesso que eu vou um pouquinho devagar, no entendimento eu vou um pouquinho devagar. Então, às vezes eu faço, refaço, aí eu fico naquela dúvida se estou fazendo certo. Mas eu mandei, eu falei, se tiver errado, dentro do período ali, eu consigo ainda corrigir. Né? O bloco de nota que teve em questão da prova, ali aquela provinha, o meu entendimento também, eu acho que foi um pouquinho devagar. Então, eu fiz ela mais de uma vez para depois eu pegar e verificar no gabarito. Né? Isso é importante. Eu tive erro, sim, né? E aí eu justifiquei qual foi a forma que eu entendi e por que eu errei, né? É ótimo. Então, isso tudo ajuda, Cássia, a se preparar para o exame presencial, e a gente, então, observa que o melhor, o aluno está estudando aquelas agendas, é mais fácil dele lembrar. Então, a gente põe lá a revisão 1. Quando for na agenda 10, a gente põe a revisão 2, que é as agendas de 6 a 10, que assim ajuda o aluno a se preparar para o exame, né? Então, ele vai deparando com questões, tirando as dúvidas, né? E isso é muito importante, viu, Cássia? Você está no caminho certo, né? E assim mesmo vai aparecer dúvidas, com certeza, porque você está estudando, está avaliando, depende de pesquisa, né? Certinho? Certo, professora, desculpa, a pequenininha tá aqui perto de mim, tá gritando aqui, gente, me perdoe, é um nenenzinho de 2 aninhos. Um bracinho para ela. Ela tá tentando colocar o sapato e não tá conseguindo. A Isso. gente faz um equilíbrio, né? Normal. Não, mas tudo bem. Então, Cássio, o que precisar, né? Eu estou à disposição. A aula está um pouquinho longa, mas você vai assistindo com calma, né?
E Sim. na hora de fazer as atividades, porque a Agenda 8, ela vai falar da formação de produtos e serviços, como que eu calculo um produto, um serviço, como é que eu faço para calcular, né? Eu quero produzir um bolo, quanto que eu tenho, que eu vou gastar, né, para me produzir, por quanto eu tenho que vender para me ter margem de lucro, para me ganhar, né? Então, essa é a questão da Agenda 8, ela está bem explicadinha, né? Então, dá para assistir um pouquinho de cada vez. Mas é isso, Cássia. Então, eu desejo aí bons estudos. Obrigada, Não Pro. hesite em perguntar, não tem problema nenhum, né? Em fazer as perguntas. Então, Tudo bem. é isso. Então, tá bom, Cássia. Quer mais? Obrigada, Pro. Se precisar, o que precisar, pode colocar. Tem o WhatsApp, tem o... Porque assim, se colocar no fórum de colaboração, você ajuda os outros colegas também, porque quando eu respondo lá e todo mundo tem como verificar. Mas no seu caso, é os casos especiais, então você pode chamar aqui que eu já vejo e também dou um toque para os colegas. Tá Tá vendo? bom. Tudo Tá? bem, então. Obrigada, viu, Pro? Nada, querida. Boa tarde. Então, boa noite. Não, é boa tarde. Não, boa noite. Mas, Já então, boa noite. então, tá bom. Fica com Deus, a paz de Jesus. Também, amém. E qualquer coisa é só chamar. Tá, Certinho? tá Tá bom. ótimo. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Professora. Tchau, tchau, tchau. Olá, pessoal. Encerramos a nossa videoaula agora. Aqueles que nos assistem, ela é um pouquinho longa, mas fiquem tranquilos. Alguns probleminhas do sistema, a gente está atento, não haverá nenhum prejuízo para os alunos. Qualquer dúvida, não hesite em colocar. Nós temos os canais oficiais, que é aí Correio Tec, Fórum de Colaboração, o WhatsApp da sala. Agora, o WhatsApp da sala ele é não oficial. Então, uma dúvida maior para o Correio Tec. E o fórum na hora de fazer as questões. Um grande forte abraço a vocês, bons estudos e a paz de Jesus, o amor de Maria. Muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.